Boa tarde, o nome completo da senhora? Carlos Paiva Barão Araújo Leal. Sua profissão? Funcionária pública. Sua endereço residencial? Rua Maria Auxiliadora, número 842, Petrópolis. Aquela senhora sabe do que é que a senhora está sendo acusada nesse processo, não sabe? Sim. A senhora sabe do que está sendo acusada, vamos dispensar aqui novamente aqui a denúncia. Lembro a senhora que a senhora não está obrigada a falar, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio e só responde as perguntas que quiser, todas as que lhe forem feitas. Se alguma pergunta lhe for feita por quem quer que seja, a senhora não quiser responder, só é dizer que eu não quero responder. Certo? É direito da senhora. Ok? Mas, Carla, eu começo perguntando à senhora o seguinte: a senhora aqui está sendo acusada de, na qualidade de chefe da divisão de precatórios do Tribunal de Justiça, de ter desviado dinheiro dos precatórios para pessoas tidas como laranjas, como os acusados Carlos Alberto Fazunaro, Carlos Eduardo Palhares, Cláudia Sueli, que posteriormente lhe repassariam esse dinheiro. Essa acusação é verdadeira contra a senhora? Tudo, a senhora já teve o cuidado de ver toda a acusação contra a senhora? E a maior parte dela? A senhora deve ter recebido a cópia quando a senhora foi citada. Toda a acusação contra a senhora é verdadeira em relação a esses 4 processos mencionados na denúncia? Agora, Carla, na denúncia desse processo, a denúncia desse processo, ela abrange o desvio de dinheiro de precatórios de 3 processos, 2010, 050, 552-5, o 2000, 1921-6, 2007, 000-590-8, e abrange a criação de autos, então fica como extraviados, o processo 2011, 050-117-3, certo? Tendo havido, segundo a acusação, desvio nesses 4 processos. Os 4 processos foram usados para fraudar esse precatório. Isso aqui a senhora confirma que é verdade, essa acusação? Posso falar mais do que isso? Só uma coisa, nesses 4 processos aqui, esses 4 processos aqui, o tamanho desse desvio em valores, a senhora tem como precisar, ou pelo menos aproximadamente? Olha, eu tenho como precisar, não tem como precisar. Primeiro, esses processos aí são números que eu não tenho como confirmar a numeração deles, porque eu não tenho ele decorado. Um último que o senhor fez uma pergunta a uma das testemunhas, o senhor vinculou a uma conta judicial de 2011. Que era uma conta que chegou a passar 3 milhões nessa conta. Pronto. Então, desse daí eu sei do que se trata. Os outros, só eu olhando o processo para saber exatamente qual é o processo. Certo, então vamos ficar nesse último processo que eu mencionei o número para a senhora, esse processo. É um 2011, né? Eu já não sei se mais Que desapareceu, o senhor ministro da audiência disse que importava a soma de 1.600.000. É o processo 2011-050-117-3. Não é que Ele é vinculado a uma conta judicial. Vinculado à conta 22001036776444, conta essa aberta em 3 de fevereiro de 2011, e que o valor total aplicado na conta até a data, até janeiro, já somava 13.343.710. Esses 13.343.710, a senhora confirma como a senhora tendo desviado esse dinheiro nessa quantia? Esse dinheiro simplesmente passou pela conta desse processo. Quanto foi para a senhora dar conta desse processo? Desse processo, eu não posso precisar desse processo. Vou poder chegar em valores onde abrangeu todo o processo durante todo o período. A ressalva que eu faço em relação a essa conta 2.200 era uma conta judicial que foi aberta, dentre outras 2 outras, Vinculada a esse processo?
toda conta judicial, para ser aberta junto ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil exigia um número de um processo. Para nós, nunca interessou o número do processo, só interessava a conta judicial. Então, cada município tinha uma conta judicial que era vinculada a um processo. Quem abria essa conta judicial era a senhora? Era. Então, só por parte. Essa conta judicial 2200103677 644. Ela foi aberta por ordem da presidência. Quem determinava abrir a conta era a presidência. Agora, elas eram abertas para quê? Para que tanto essa conta judicial como outras duas contas judiciais que foram abertas também eram também vinculadas a processos esses que não chegaram nem a ser autuados. Só um instante, mas essa conta especificamente era vinculada a esse processo que eu falei o número, esse processo que eu vi ontem. Por quê? Porque para o Banco do Brasil Só abria conta se tivesse um número. Para que a gente não usasse esse número em outro processo, eu pedi que cadastrasse isso daí, como era para ter cadastrado as outras duas contas judiciais com os dois números de processos também. E todos os outros números, inclusive, tem nos documentos, tem uma pasta onde consta várias contas judiciais e embaixo o número do processo, que eram para estar cadastrados no SAGE, e não dava tempo para a gente fazer tudo. Certo, Carla, primeiramente, aqui nós temos nesse processo mais 4 réus. George Leal é seu marido, a senhora é casada com ele. Exatamente. E Cláudia Sueli? Cláudia Sueli era uma pessoa que trabalhava basicamente com os meus filhos. Era seu funcionário particular. É. E Fazanaro com Carlos Eduardo? São amigos de infância de Leão. Mas a senhora conhecia? Conheço, a gente morou na mesma rua quando eu era solteira. Conheço desde pequena. Certo, mas aliás era muito mais amigo de Jorge do que da senhora. Eu conhecia porque a gente morava na mesma rua, agora o contato não era dele. Certo. Assim, a acusação que pesa contra a senhora, os crimes que pesam a acusação contra a senhora pelo Ministério Público são os mesmos crimes dos quais eles estão sendo acusados. Me diga uma coisa, Carlos Alberto Fazanaro Júnior, Carlos Eduardo Palhares e Cláudia Sueli sabiam de tudo isso? Eles são inocentes nessa história ou eles têm culpa disso porque sabiam tudo que estava acontecendo? Eles não sabiam de absolutamente nada. Nenhum dos três. Nenhum dos três. Nem Cláudia, Nem Cláudia, nem Carlos Fazanaro, nem Carlos Alberto. Nunca souberam de absolutamente nada do que se tratava. apenas por questão de amizade, no caso de Fazanaro, no caso do Carlos Eduardo, por questão de amizade, eles cediam essas contas. Exatamente. E no caso de Cláudia Sueli, ela cedia por conta do quê? A senhora obrigava ela? Não, O que eu é que ela pedia a fazia? ela para que ela me fornecesse o número da conta dela, porque eu precisava agilizar uns pagamentos. No caso, quando eu pedia para ela, ela teve uma vez que foi fazer uma retirada no banco de uma guia. Eu informei a ela que aquilo ali era um pessoal que vinha no interior, que a gente precisava agilizar um pagamento e eu precisava que ela fosse fazer essa retirada também. Certo, mas Cláudia Sueli consentiu isso por uma relação hierárquica, funcional, já que ela era sua funcionária? Foi por amizade, foi para lhe ajudar, ou a senhora acha que foi uma questão mesmo um temor funcional? Eu vou fazer isso, ou perdi emprego, alguma coisa desse tipo? Não, ela fez na intenção de ajudar. Ela aceitou para ajudar. Ela aceitou para ajudar. Ela me ajudava já em outras coisas. E Fazanaro, o Carlos Eduardo Palhares, aceitar por amizade a Georgia. Exatamente. É isso? Não pode dizer. É. Por amizade a Georgia, né? E como eles não sabiam do que se tratava e nunca não se sentiram. Me diga uma coisa, e George sabia disso ou George também, tanto quanto os outros, não sabiam de nada? Já sabia. Já sabia de tudo. Sabia. Eu passo a palavra ao Ministério Público.
só para gravar melhor. Senhora Carla Barana, inicialmente só para registrar, o Ministério Público pergunta à senhora se a senhora celebrou uma delação premiada com o Ministério Público e prestou, Celebrei. Fala bem mais alto, fala. e prestou depoimentos para o Ministério Público já Exatamente. nos autos de um procedimento investigador criminal que tinha sido instaurado no Ministério Público. Perfeito. E nesse seu interrogatório a senhora contou, né, e acho que deve estar querendo justamente contar essa parte, como era o modus operandi, como a senhora foi para o setor de precatórios, foi convidada para ir para o setor de precatórios, desde quando a senhora está lá, como foi que tudo isso iniciou. Então eu queria que a senhora relatasse todas essas informações em juízo, né, confirmando o caso que a senhora relatou para o Ministério Público. Primeiramente, eu confirmo tudo que foi. Desde a nomeação, certo? Desde a sua nomeação até quando foi. Tá bom? A voz está ok. Primeiramente, eu confirmo tudo que foi dito na delação. Certo? Quando é que começou? Em 2007. Só você passar para que a gente não tem conhecimento da delação. Então, a senhora tem que repetir aqui. Certo. Isso, começar. Em 2007, no dia 17 de janeiro de 2007, eu estava veraneando quando recebi uma ligação do advogado Felipe Cortez perguntando se eu queria assumir o cargo de chefe de divisão de precatórios. Só que a minha nomeação já estava feita e eu não sabia. Tanto que já tinha sido publicada no próprio dia 17. Eu disse que com certeza, já que meu cargo era de chefe de seção, passaria para chefe de divisão e ganharia mais do que isso. Ele, em contato com Tatiana e o desembargador Oswaldo, me chamaram para conversar e pediram para que eu fosse assumir o cargo no dia 18. No dia 18 eu já estava lá, porque eu estava na praia, fui assumir o cargo. E o que é que eles me pediram de antemão? Que fizesse um levantamento do precatório para saber o que tinha, como funcionava, o que é que estava acontecendo no precatório, ou seja, tivesse uma visão geral de tudo que estava se passando por lá. E assim eu fiz. Cheguei à divisão do precatório no dia 19 de janeiro de 2007, na presidência do desembargador Oswaldo. Chegando lá, fui fazer um levantamento geral. Quando a primeira coisa que foi constatada foi um processo que estava sendo pago de um precatório, num parcelamento de 2 anos, onde não era pago pelo setor de precatório. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção era o precatório que estava sendo pago no setor financeiro. Precatório esse que tinham sido fracionado em 2 precatórios, um de 1999 e um de 2003. Esses 2 precatórios tratavam do processo dos auditores fiscais. Fui questionado várias vezes por que esse processo e essas informações eu levei à presidência, que estava havendo a quebra de ordem cronológica dos processos, de um que era o primeiro, o outro era o 28º, mais ou menos, da lixa. Juntaram os 2, fizeram um acordo, esse acordo foi homologado em juízo e foi pago através do setor financeiro. O dinheiro saía do Estado, entrava na conta do tribunal, voltava para a conta dos funcionários que estavam na ativa e os que não estavam mais, o que já haviam falecido, eram gerados no depósito judicial. Mas em nenhum momento isso era repassado para o setor de precatório. Então o que eu levei para a presidência foi a questão da quebra de ordem cronológica. Imediatamente ela foi tirada, tanto de 99, que era o primeiro, como de 2003. Pronto. A presidência não tomou nenhuma atitude com relação a essa quebra de ordem cronológica. Quando começou, então, os problemas referentes a esse processo, no que diz respeito aos honorários sucumbenciais. A senhora levou essa presidência verbalmente ou por escrito? Eu levei verbal, em reuniões que tínhamos diárias. O primeiro problema que eu levei foi o processo dos auditores fiscais. No começo eu comecei a levar verbal, depois que eu comecei a apanhar um pouquinho, foi que eu comecei a passar a levar as coisas que eu ia percebendo por escrito.
Então começou um problema com relação aos honorários sucumbenciais desse processo. Quem era o autor desse processo, quem era o advogado desse processo era Fábio Holanda, que na oportunidade fez uma atualização deste crédito, da data inicial, não sei como foi feito, só sei que deste crédito ele vendeu parte do crédito e ficou com um pedaço. No ano seguinte ele fez nova atualização, vendeu parte a outra empresa. No caso, entraram nesse processo, na parte de sucumbência, mais duas empresas, a Real Master e a Virginia American. E continuou Fábio Holanda com ainda honorários sucumbenciais. Quando terminou o pagamento desse precatório, iniciaram as peças dos advogados requerendo os honorários que não haviam sido pagos. Então a gente levou a presidência mais uma vez, mostrando que os honorários haviam sido, no termo de acordo que tinha sido firmado extra-tribunal, que tinha sido firmado com uma oportunidade, foi na segunda vara da Fazenda, com o doutor Ibanez. Foi firmado o termo de compromisso, onde, neste termo, que era um repasse de 2 milhões mensais, que dava um total de 48 milhões, estariam inclusos todos os valores a serem pagos, seja sucumbência, seja parte de autor, isso está expresso no termo. Mas continuaram essas peças, que continuam, por sinal, até hoje. Hoje, inclusive, entram novos processos que a gente atua como administrativo, naquela numeração que as meninas falaram de cadastro, que são peças de uma última agora que entrou, foi da América Virginia, pedindo uma certidão completa de tudo que tinha acontecido com relação aos honorários sucumbenciais desse processo. Eu não pude dar, passei para a presidência. A atual presidência, desembargadora Judite, que disse que não podia, disse de boca, que não podia assumir o processo. Eu disse, tá, então a senhora vai ter que mandar por escrito, porque Fábio Holanda é sobrinho dela. Eu disse, então a senhora põe que é impedida, que eu poder passar para o vice. Ela não fez. Eu deixei o processo com o doutor Luiz Alberto, o assessor dela. Numa oportunidade ela me chamou reclamando, que disse que era para eu ter engavetado esse processo e que não era para tratar desse processo agora. E eu disse que eu não podia ficar com o processo. E ficou nesse empurra-empurra. Eu só sei que eu peguei os processos, que eram 17 volumes, de um processo já liquidado, encaminhei mais uma vez para a presidência e deixei lá. Então, isso foi a primeira questão. No decorrer... Só para deixar claro, Carla, esse processo, você está afirmando que houve pagamento em duplicidade de honorários advocatícios, é isso que você está afirmando? O que eles estão requerendo agora é o pagamento Sim. dos honorários. Se for pago os honorários à parte, aí sim vai haver uma duplicidade. É, acarretar porque duplicidade. no termo tem claro que tem acordado com sucumbência. E também para esclarecimento, esse precatório especificamente, quando você diz que não foi pago pela divisão de precatórios, a senhora está dizendo que eles foram pagos com recurso do próprio tribunal? Não, pelo que o setor financeiro repassava, era que a verba que entrava para pagamento desse precatório, o Estado depositava 2 milhões na conta do tribunal voltava para a conta do Estado. Por que era feito dessa forma, eu não sei. Eu não sei nem por que esse precatório era pago no setor financeiro e não no setor de precatório. Quando eu cheguei, ele já tinha iniciado o pagamento. Só foi dar Pode continuidade. continuar. Continuando com a revisão que o desembargador Oswaldo pediu que fizesse, foi constatado que na lista do município de Natal havia uma nova quebra de ordem cronológica, desta vez um processo de Maurício Carrilho, que foi uma polêmica, porque todas as partes dos processos que antecediam este sabiam que esse processo de Maurício, ele era o sexto, sétimo, são todos funcionários da prefeitura. Pronto. Por que esse processo foi pago, eu não sei. Foi na época do desembargador Amauri. Foi levado, inclusive, mais uma vez, ao desembargador Oswaldo, informando que no município de Natal também havia quebra de ordem. Foi quando a gente começou a puxar de alguns interiores e também foi verificado que alguns juízes estavam pagando o processo no interior sem obediência à ordem cronológica de autuação, sem mesmo pedir nem informação de saber qual era a ordem desse precatório na lista. Então, assim, era visível a desobediência, a questão de quebra de ordem.
Isso antes de 2007? Antes de 2007. Foi nessa análise, né? que você Nessa fez, análise que foi feita no período de janeiro, fevereiro, março, mais ou menos, detectou já detectei esses já problemas, essas inúmeras falhas. quebras de ordem. Então, o que foi a primeira coisa que o desembargador Oswaldo pediu? Vamos primar pela ordem cronológica. Então, ela vai ter que ser seguida à risca, independente de onde for, seja estado, município, interior, o que for. Então, assim, de 2007 a a data que eu estava lá, no dia 10 de janeiro de 2012, não houve em nenhum momento quebra de ordem de processo. Então, isso aí a gente mantinha como chave. Nesse levantamento, foi no momento em que o Tribunal de Justiça firmou um contrato com o Banco do Brasil e informou um contrato onde ela só de exclusividade. E a conta do precatório, ela não era no Banco do Brasil, ela era no Banespa. Quando este dinheiro foi transferido do Banespa para o Banco do Brasil, eu tomei ciência do valor que era em torno de R$1.600.000. Fomos atrás da origem do dinheiro, de quem era o dinheiro, para onde era, quais eram os processos que eram beneficiários dessa verba que já existia na conta de precatório. Não achando, eu levei à presidência. Aí foi o que a gente fez. Conversei com ele, e na conversa ele perguntou: dinheiro não tem dono? Não, não tem dono. Ele, desembargador Oswaldo, presidente, que era para quem eu levava sempre os relatórios verbais de qual era a situação do precatório. E conversando com ele... A senhora levou conhecimento dele de que havia um montante de valores depositados nessa conta do Banespa que não tinha vinculação com nenhum processo específico. Exatamente. Era isso? Em torno de 1,5 milhão, 1.600.000, mais ou menos. Eu não sei lhe precisar, mas era em torno disso aí. Voltamos à reunião. Quando foi transferido do Banespa para o Banco do Brasil, havia esse montante Exato. em torno de 1.600.000, Sim. que não identificaram A origem e não era vinculado a nenhum processo. tentou fazer isso, essa vinculação, não já Tentei buscar processos, inclusive processos do IPERM antigo, que estavam em aberto de pagamento, processos do próprio Estado, e não conseguimos localizar nada. Conversando com ele, a gente iniciou então o primeiro pagamento de precatório. No primeiro pagamento de precatório, era um processo de 2002, 770, número dígito 1. Era o primeiro processo da ordem cronológica do município de Natal. Depois que passou para o Banco do Brasil. Foi. Porque aí o município de Natal se propôs a começar a, pagar a iniciar os pagamentos, por pressão das partes, em razão da quebra da ordem cronológica do processo de Maurício Carrinhos. Conversando com o desembargador Oswaldo, foi o que ele perguntou: o que é que a gente poderia fazer com esse dinheiro, se esse dinheiro não tinha dono? Bem, se o dinheiro não tem dono, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, se o senhor determinar que seja feito. Esse dinheiro pode ser retirado? Pode. Como? Aí ele disse: como é que a gente vai pagar esse processo de 2002 de 770? Eu digo: olha, o acordo que foi feito entre as partes foi que o processo fosse feito de forma parcelada, o pagamento fosse parcelado. O número de parcelas eu não sei precisar. Então foi feito um acordo com as partes, na oportunidade eram 23 autoras, se eu não me engano. Sei que era um número grande de senhoras que frequentavam todos os dias o precatório, e foi feito um acordo com elas que o município de Natal repassaria em tantas parcelas, X parcelas. E todo mês elas iam lá pegar, porque os pagamentos se davam através de cheques. Até então era feito através de cheque. Então o número, a quantidade de cheques era muito grande todo mês. Começou a surgir os primeiros problemas, mas a gente pagou com cheque. Quando o desembargador Oswaldo perguntou qual era a forma que a gente poderia trabalhar com esses 1.600.000, eu disse que a gente poderia utilizar o mesmo processo e pagar ele em duplicidade. Ele disse: só que eu vou pagar de uma vez só. Trabalhar significa o quê? Trabalhar, retirar a verba. Significa desviar. Usar, desviar a verba. Desviar a verba. Em benefício próprio. Certo? Eu disse que poderia ser feito, tinha como ser feito, a gente poderia usar a mesma numeração, só
Só que eu não poderia parcelar da mesma forma, porque eu usei a conta de George, inclusive, para receber o primeiro cheque de desembargador Oswaldo, referente a esse processo pago em duplicidade, e não poderia ter uma repetição muito grande de vários cheques, como eram os cheques das parcelas dos autores, na mesma conta dele. Foi aí onde entrou a questão do pedido de George, a saída de dinheiro acertada com o desembargador Oswaldo vai ser muito grande, o volume de dinheiro é muito grande. Em razão disso, eu não posso trabalhar com uma conta só. Eu vou precisar de mais contas, de pessoas onde a gente possa distribuir de uma forma que não fique uma pessoa só o cheque do desembargador Oswaldo para a empresa Gleice, como tem um, ou então dele só para a pessoa física de George. Aí foi quando eu botei até na minha uma conta, que eu nem recordava, inclusive, teve de Tânia, foi quando a gente pediu a conta de Carlos Alberto. Tânia Maria era uma funcionária que trabalhava comigo. Eu sabia que eu, usando a conta dela, não precisaria justificar o que a gente sempre colocava. Está vindo uma medição, que era a mesma informação, inclusive, quando foi usada de Cláudia. Está vindo uma medição de Recife, de George, que George trabalhava em Recife. Está vindo uma medição de Recife e por questões de impostos, de renda, disso, daquilo, a gente está precisando que esse dinheiro seja depositado. Certo? Então eu não posso depositar na minha conta e George não podia depositar toda a verba na conta dele. Foi por isso que Cláudia forneceu a conta dela. E muitas vezes foi feito o depósito direto na conta dela. Ela não sabia a origem, porque quando eu falava, e assim, o dinheiro caiu do céu, não, é da medição, de uma questão de George está sendo resolvida, passada para você. Em nenhum momento ela soube que existia precatório ou que existia um ato de ilegalidade por da minha parte. Esses 1.600.000, em torno de 1.600.000 reais, ele foi trabalhado, desviado, todo dessa forma, com a inserção de pessoas, como inclusive no seu nome também, cheques no seu nome, no de George, da Gleice, de Fazanaro. De Carlos Alberto não foi ainda, Carlos Eduardo não ainda, Carlos Eduardo entrou já no final. Tânia, mas eu quero saber nesse primeiro momento, desse primeiro acordo que a senhora teria feito com o desembargador Oswaldo Cruz. Ele não, foi todo desviado dessa forma? O que o desembargador Oswaldo foi muito claro, eu não quero saber a forma que vai ser tirado e no nome de quem. Resolva essa parte e quando estiver com a verba, você vem para cá e a gente divide. Foi questionado o percentual? Não, sempre dependia do valor que era retirado. O primeiro cheque foi para Gleice, isso eu lembro bem. Depois foi para George, teve Tânia, teve cheque no meu nome, inclusive teve Carlos Alberto Fazanaro. Pronto. Carlos Eduardo teve também. No finalzinho. No finalzinho, né? Finalzinho. Pronto. Porque eram cheques, inclusive, que eu não me lembrava. Eu achava Final teve. que porque assim, tanto foi em 2007, como fazia muito tempo, o volume de dinheiro era muito grande. E outra coisa, passou de cheque depois para guia. A retirada continuou da mesma forma. E no princípio, vocês vão ver mais na frente que eu vou falar, aí eu só tinha divisão com o desembargador Oswaldo. Então, assim, era feita a retirada do dinheiro, um exemplo, não sei precisar valores nem percentuais, mas era retirado em torno de 90 mil. Por que 90 mil? Porque a gente ainda tinha também a preocupação do acima de 100 mil ser registrado no banco, que tinha que registrar a origem. Então, de 90 mil, 60 mil ia para o desembargador Oswaldo, 30 mil eu ficava. Ou então, eu ficava com 35, eu esse mês eu vou ficar com 35, ou essa semana. Então, não tinha um percentual. Essa vez deu trabalho que eu não consegui, quase que eu não consigo sacar e tal. Eu ficava com 35, ele ficava com 55. Então, não existia um percentual fixo nem fechado. Essa verba era entregue ao desembargador Oswaldo no dinheiro que as meninas viram na minha bolsa, geralmente eram notas de 100. A maioria, 99% das vezes, a gente pegava os malotes porque eles faziam menos volume. Então, vinham diretamente do banco. Inclusive, quando a gente ia pedir para Carlos Fazanaro fazer a retirada, a gente já pedia que fosse feito em notas maiores. Por quê?
porque esse dinheiro eu tinha que repassar para o desembargador Osvaldo, na época, e tinha que passar no menor volume possível. Só um parênteses, tá? Então, nesse momento que o desembargador Osvaldo assinava o cheque, ele já tinha consciência de que era um cheque em que seria trabalhado o dinheiro, que seria desviado o dinheiro. Porque ele perguntou se precisava vincular esse cheque a algum processo. Aí foi o que eu disse, a gente pega o processo que está sendo pago e altera o dígito. Entendeu? Nada registrado no sistema. Não precisava. E o controle da conta corrente era minha. Então não tinha como, não precisava prestar conta a ele, ao presidente. O presidente sabia o que estava acontecendo, então era uma coisa que era resolvida entre eu e ele. Todo esse 1.600.000 que havia desse repasse do Banespa para o Banco do Brasil foi retirado? Não. Pra gente... Qual foi o valor retirado? Foi tirado em torno de 500, a gente deixou 1 milhão e pouquinho. Por quê? Porque eu tinha ainda a preocupação que surgisse, tivesse uma diligência no Ministério Público, algum processo que de repente chegasse e precisava de verba para pagar e não ia ter como pagar. Como? Foi retirado quanto? Ficou na conta em torno de 1 milhão e pouquinho. Então foi tirado 500 mil. Nessa primeira de cheques. Certo? Quando a gente viu que existia essa questão de cheque estava ficando complicada. Aí então ele pediu para que fosse fazer um novo estudo e saber como trabalhar com essa questão desses cheques. Foi quando eu fui ver a questão do depósito judicial. Certo? Aí foi visto também que o rendimento do depósito judicial era o maior rendimento que se tem até hoje de dinheiro parado. Por isso que foi criado a conta 200, 700, 733, 744, que está vinculado a esse processo. Eu pego todo o dinheiro da conta do Tribunal de Justiça, que ele circula na conta 8604, dígito 5, da agência 3795, dígito 8, e foi remanejado para a conta judicial. Lá ele ficou parado, rendendo. A forma de fazer o dinheiro crescer para poder ser tirado e não dar uma diferença de caixa. Como a gente tinha repasses fixos e mensais, tinha como o dinheiro entrava na conta da 8604, ficava pouca coisa, em torno de 150 mil, 200 mil, e o restante era remanejado para essas 3 contas. Como o Banco do Brasil exigia que ele fosse vinculado ao número de processo, é que foi vinculado esse número 2011, que eu nem sabia. Como a gente não tinha interesse em número de processo, que na verdade não existia processo, só existia para a gente o controle das contas judiciais. Então eu tinha que ter bem preciso o controle de conta judicial da 2.200, da 3.300 e de uma outra que eu não me lembro nem qual era a iniciativa do começo dela. A senhora informava também, então, um número fictício de processo ao Banco do Brasil? É assim, nós recebíamos da setor de autuação não era fictício porque eu tinha um número. Era um número gerado pelo sistema, às vezes não correspondia a um processo físico, é isso? Não, assim, o setor de autuação, de distribuição, ela me dava as etiquetas. Um talonário. Para cada um eu tinha uma pasta e colocava a conta 2.200. Eu tinha aqui embaixo colada a etiqueta que referia-se a esse processo. 2011, tal, e da conta 2.200. Da conta 3.300, tinha outro processo aqui embaixo. Não tinha necessidade de cadastrar ele no sistema, mas ele também não ia ser usado em nenhum outro processo, porque meu receio era que esse mesmo número que tinha sido dado ao Banco do Brasil para gerar a conta 2.200 ficasse no etiquetário lá e fosse usado em outro processo. Aí ia misturar. Por isso que eu depois comecei a cadastrar os processos, o 2011 e tal, vinculado à conta. Por isso que o número do autuação, ela é posterior à criação da conta. Apenas para a etiqueta não se perder, cadastrou como administrativo. E isso poderia ter sido feito em todos os outros, ou todas as outras contas judiciais, para não perder, apenas para não perder a etiqueta. Então, nesse processo aí, o 2011, que está nos autos, a senhora criou o processo, pegou o número da conta, criou a conta judicial, e só depois de ter criado a conta judicial foi que a senhora jogou no sistema. Exatamente. O número do processo. É. Por isso que tem essa para diferença. não usar
só com medo da etiqueta. Por acaso acharam a etiqueta, botaram no processo e atuaram no processo e ia ter uma duplicidade junto ao banco. Para o banco pagar, isso basta. Para o banco abrir a conta judicial, bastava estar vinculado ao número do processo, ao número. Ele não checava se esse processo existia. Não. Só precisava de um número, que esse número era dado por telefone. Certo? Pode continuar. Pronto. Passada a presidência, sim, então foi levar, ainda na presidência do desembargador Oswaldo, nós passamos dos cheques para os depósitos judiciais. E nos depósitos judiciais, a guia, né, de retirada era feita através de guia de depósito judicial. Qual era a diferença? Qual era a facilidade da guia de depósito judicial? Que o beneficiário não necessariamente seria o autor. Era como se tivéssemos lá vários cheques em branco assinados. Então, o meu cuidado da gaveta, primeiro, era não desviar nenhum. Por exemplo, a gente tem advogados que estavam lá constantemente. Ele, de repente, ia pegar uma dele e não está lá. Mas todos tinham acesso à chave. Quando eu saía para almoçar, apesar de eu passar o dia no tribunal, às vezes eu saía para almoçar ou para resolver alguma coisa, eu informava com quem estava a chave. Bem como no dia 10, quando eu saí eu fui exonerada, eu amarrei uma fita vermelha de 1,5 metros e mostrei a todo mundo, que foi me cobrar, inclusive depois pelo presidente da comissão. Eu informei que essa chave já estava lá. Então eles eram todos guardados nessa gaveta. De fato, o Wilson assinou uma série de guias em branco porque realmente tínhamos a necessidade. Tínhamos a necessidade porque havia o preenchimento de guias errado, como às vezes assim, o banco não devolvia, a gente trabalhava por lote. Às vezes a gente lançava no sistema que aquele lote estava disponível, as partes iam pegar, mas não tinha dado tempo de voltar do banco. Eu tinha um sistema do banco que eu acessava, então eu via se no seu nome, no seu processo, seu CPF tinha sido depositado aquele valor. Eu tinha acesso à sua conta judicial e preenchia na hora uma guia e liberava. Wilson, quando assinou essas guias em branco, ela tinha consciência que estava assinando ou foi no meio de outras? Não, ela quando pegou as guias para assinar em branco, a primeira vez que eu levei ela disse, Carla, eu não quero assinar guia em branco, só quero assinar guia vinculada, ela toda preenchida, tudo bem. Só que depois foi que eu levei para ela, eu disse, olha, acontece que você não está aqui em hora de almoço e eu preciso, e a presidenta também não assina e eu tenho que ter algumas guias assinadas. Aí ela assinou umas 20, 30, não sei quantas guias, em branco. Então ela sabia que ela estava assinando guia em branco. Teve já dela me assinar mais de 100 guias, porque era um processo que ia chegar, que voltou lá e ficou tudo lá, inclusive. E um processo que ia chegar de 100 e poucos autores e que ela era justiça na praça na sexta-feira e tínhamos que liberar, porque o pessoal vinha do interior, então a gente ia preencher tudo lá na hora, como assim fizemos. Ela fazia isso na confiança ou também participava? Não, ela fazia na confiança. Chegou a reclamar do que estava assinando a Reclamou já. Só para situar no tempo, Sim. Carla, você já falou de duas. Desculpa, a senhora já falou de duas modalidades de desvio. Sim. A primeira, através dos próprios cheques, vai adiantar a inserção de pessoas que não eram beneficiadas. E o segundo, essas guias de banco. Você sabe delimitar um período em que uma modalidade foi substituída pela outra ou conviveram essas duas modalidades? Não, encerrou uma e passou para outra. Eu entrei em 2007. Então, em 2007, começamos com os pagamentos com cheque. Eu não sei se foi no final de 2007 para 2008, mas o ingresso das guias se deu na gestão do desembargador Oswaldo. Eu não sei precisar qual período. Mas eu acho que foi só o começo, porque o volume de pagamentos começou a aumentar. O Estado começou a depositar 500 mil, 300 mil, 200 mil mensal. Ele tinha um compromisso de depositar 500 mil mês para pagar as RPVs. Mas não cumpria. Por quê? Porque quando ele depositava os 500 mil, faltava dinheiro para a folha de pagamento do Tribunal de Justiça. E o setor financeiro utilizava um pedaço da verba que ia para pagamento de RPV para fechar a folha de pagamento. Então ela sempre me mandava os trocados. Ela dizia, Carla, entrou 200 e pouco, 300 e pouco. Nunca vinha a verba completa que era repassada.
qual era a justificativa que era dada pelo setor financeiro junto ao setor lá do controle interno ou ao próprio Estado, eu não sei. Então, o Estado também já perdia o controle nesse sentido, porque ele passava 500 mil e só chegava para a gente 200 ou 300. Certo? Então, começou a entrar bastante dinheiro. Começamos a fazer algumas audiências. Foi aumentando o número de verba. Toda essa verba era canalizada para essas contas judiciais. Por isso que o volume aumenta e diminui. Por quê? Quando a gente ia fazer os pagamentos, a gente também fazia pagamento retirando da conta 2.200. Pagamento normal de processo. A parte autora estava lá, não necessariamente ela saía da 8604. Ela saía da 2.200 também, da conta judicial. Não era assim, nada fechado. Bastava não ter dinheiro na conta corrente suficiente para pagar aquela guia, que eu colocava a conta 2.200 ou a 3.300, e a outra era que era menos usada. Eu sei que uma ficou com 5 mil reais só e a outra ficou com 8. Tudo foi transportado para 2.200, porque quanto maior o volume, maior o rendimento. Havia outra forma de desvio desses recursos mediante a emissão de documentos diretos ao banco, mandando depositar em determinada conta bancária? Quando... Esse ponto 2.200, essa 2.210, 36, 77.444. 2.200, 33.744, exato. 7.000. Eu não sei precisar assim, eu sei que é 2.200. Havia outra forma, repetindo a pergunta, havia outra forma de que o banco fizesse o depósito em nome de Fazanaro, em nome de Palhares, em nome de Sueli, mediante a emissão de um documento direto do Tribunal de Justiça para quando começaram a surgir as guias de depósitos judiciais, aí é que a gente não podia passar mesmo para nenhum dos três. Carlos nem Cláudia. Por quê? Porque na hora que ele pegasse na guia, ia saber lá que tinha RPV, precatório, não tinha noção. Então o que é que eu fiz? Liguei para o banco e perguntei se existia possibilidade de uma ordem, nesta ordem bancária, ter como fazer, um exemplo, no nome de João Maria da Silva, e eu colocasse o nome de Cláudia Sueli. Se eu colocando no nome dela, entendo, autoriza depósito na conta dela, se tinha condição do banco efetuar isso. Ele disse que tinha, só precisava eu confirmar. Então, o Wilson assinava, ou o presidente assinava, a maioria do desembargador Oswaldo, as guias eram assinadas por ele. Hoje ainda tem guia assinada pelo desembargador Oswaldo. Guia ou documento? Guia mesmo? Guia mesmo. Na época dele já Na época mesmo que ele não, que as pessoas não foram resgatar. Ainda existe lá. E esses documentos? Continua lá. Não, esses documentos determinando a transferência da conta. Sim, aí eram as guias de depósitos judiciais. Essa era a primeira parte. Depois eu passo a parte do TED. Certo, é o TED. Nas guias de depósitos judiciais, então eu colocava. Então eu avisava, Cláudia, está entrando a missão de George e é 40 mil. Por favor, dê uma passadinha no banco, peça reserva. Pronto. E eu já dizia a ela, Cláudia, é de uma missão. Então nunca teve ela a pensar que era de precatório, que era isso, que era daquilo. Não. E sempre a informação que foi passada, inclusive para a família inteira, era que o crescimento de padrão de vida, de tudo da gente, se dava em razão do trabalho de José hoje. Nunca nada foi vinculado a precatório. Nunca. Então Cláudia ia lá, fazia retirada dos 40 mil e entregava sem nenhum problema. Até porque era uma pessoa minha de confiança. Dessa mesma forma, era procedido com Carlos Alberto e com Carlos Eduardo. Era feito o depósito na conta deles, autorizado, e eles faziam também através de guia. Depois, o desembargador Oswaldo perguntou se só existia essa forma ou se tinha uma forma direta. Aí eu perguntei por que a pressa, porque o procedimento era o mesmo. Eu disse, não, porque vai ficar marcado lá, vai ficar registrado, mas de qualquer forma é registrado e quem assina é o senhor. Eu não assino nada, eu só confirmo. Quem tem que assinar é o senhor, seja uma guia, seja um cheque, seja um TED. Eu disse, mas tem, perguntei ao banco de novo. Se a gente poderia fazer uma ordem imediata. O banco informou que a gente poderia fazer isso através de TED, em razão do valor ser alto
poderíamos fazer através de tele. Então, via direto. O presidente do tribunal, o desembargador Oswaldo, por meio deste, determina ao Banco do Brasil, não mais que seja gerado na conta judicial. Aí já fazia, que seja transferido o valor de, um exemplo de uma que a gente lembra, pegou, de 79 mil para a conta de Carlos Alberto Passanaro, CPF tal, agência, conta. Então, o dinheiro saía da conta do precatório, da conta 8604, direto para conta de Carlos Passanaro. Sem uma conta judicial intermediando, né? Sem uma conta judicial. Era uma autorização direta do presidente para seja depositado na conta de um dos três. De Cláudia, eu acredito que nunca teve dessa, não. Mas dos dois, teve. Certo. Aí agora, após a consecução do desvio, né? Como é que se procedia o rateio? Como é que ocorria depois disso? Depois que eles pagavam... Essas retiradas já comunicava da mesma forma. O termo era sempre o mesmo. A medição chegou, Dudu. A medição chegou, Passanaro. Google, né? Que é chamado Dudu. A medição chegou. Programe lá no banco para que seja retirado 90. Então, já chegava, botava no mesmo lugar de sempre. Tínhamos uma gaveta grande na frente da cama, que a princípio era usado uma maleta 007. Você vê, a verba foi aumentando, não coube na maleta 007, passamos para uma maleta prata alta. A verba não coube mais, porque era muito dinheiro entrando e muito dinheiro saindo. Então, todo o dinheiro que era retirado, ele colocava ali. Aí passamos para um cofre-caixa alto, assim. Então, a verba vinha do banco, era colocada ali. Eu contava, chegou 90 mil, eu já separava a parte do desembargador Oswaldo, botava dentro da bolsa e ia trabalhar normal. O restante ficava lá. Então, a minha parte, no acordo, ia ficando, e Georgia ia pegando, ia administrando, ia usando e ia gastando. Certo? E eu levava a parte para entregar ao desembargador Oswaldo. No tribunal? No tribunal. A entrega era feita a ele, todo final de tarde, no Tribunal de Justiça, no envelope pardo amarelo, em notas de R$100, para fazer o menor volume possível. Inclusive, quando foi feita a delação, eu fiquei me lembrando quais foram os momentos que teve um momento de encontro, teve um momento dele na minha sala, da mesma forma que agora, no final de dezembro, o desembargador Rafael passou na minha sala, perguntando o porquê do atraso. Teve também o desembargador Oswaldo passar na minha sala e cadê eu? Porque eu estava tão acostumado a toda semana, mas eu não podia fazer aquilo toda semana porque eu tinha que deixar o dinheiro na conta judicial rendendo para poder tirar e não fazer falta. Porque eu tinha que ter dinheiro para pagar todos os credores da vez. E eles decidiam na vez, não tinha prazo de pagamento. Todos os credores, então, receberam normalmente os seus valores. O desvio foi com a sobra, com esse excesso que vocês tiveram. Exato, e com as planilhas que eu fiz a alteração na planilha, na sua prestação de contas junto ao Estado. Por exemplo, era entregue ao Estado 50 processos. Número de processos, valores, data de autuação, o valor dele atualizado até aquele período, se fosse pago nos 3 meses. Como nunca era pago nos 3 meses, o Estado nunca sabia quanto ele pagava. Porque nem depois ele tinha como chegar e ele não fazia prestação de conta. Nunca fez prestação de conta final. Eu sempre informava, olha, vocês têm um débito de um ano para o outro de 6 milhões. Então, nem o Estado, nem os municípios tinham controle desse volume de débito que eles mesmos tinham. Que eles mesmos tinham. Ou seja, um processo que foi apresentado com eles de um inicial de 3 mil, que passou para 5 mil e que foi pago 8 mil, dos 5 mil para 8 mil ele não sabia que tinha tido essa diferença, sabia que ia pagar mais porque ele pagava fora do prazo. Nunca foi pago no prazo o processo de RPD do Estado, nunca. Até hoje, nunca conseguimos pagar, colocar em dia. O ente público confiava que o cálculo do Tribunal de Justiça é um cálculo feito pelo Tribunal de Justiça e que seria acertado, é isso, nunca questionou. Exatamente. E os valores que chegavam, tanto que no final do ano para o outro, a gente só fazia dizer, olha, o saldo remanescente é de 5 milhões. Quando vocês conseguirem pagar isso, vai dar em torno de 8. Fora os processos novos que estavam entrando. Pode continuar agora. Daí, então, entramos na
desembargador Rafael. Na gestão do desembargador Rafael, na gestão do desembargador Oswaldo, foi esse procedimento. Na gestão do desembargador Rafael, Oswaldo me chamou e perguntou: Carla, eu quero continuar do mesmo jeito. Tem condição de fazer com o Oswaldo, com o Rafael? Eu disse: olha, tem condição de fazer porque temos as guias. E não necessariamente eu não tenho como fazer um TED, por exemplo, porque ele vai ter que ver para quem está sendo feito o TED. Mas no procedimento de guia tem como ser feito. Pois então eu quero continuar recebendo na próxima gestão. Tudo bem, só vai me dar um tempo para eu poder saber se eu vou ficar. Até porque quando o desembargador Rafael entrou, a primeira coisa que ele disse foi: eu odeio Zubarana e minha primeira função no tribunal vai ser exonerar todos eles. Somos 4 irmãos, todos 4 trabalhavam no tribunal. Todos 4 tinham cargos comissionados. E dos 4, 3 foram exonerados. Só ficou eu. Foi quando eu fui perguntar a ele se ele tinha tanta raiva do Ubarana, porque ele tinha me deixado. Ele disse que ia ter que me engolir, foi o termo que ele usou. Porque no setor dele não tinha ninguém que cuidasse de precatório. Ele ainda pediu todos os precatórios para a sala, para tentar analisar os processos, não conseguiu e me devolveu. Ele disse: Carla, eu vou ter que me engolir. Tudo bem. Continuei fazendo os processos no mesmo procedimento. Eu fazia o meu trabalho de chefe de divisão, eu fazia o trabalho de diferença de caixa, que era para poder fazer a prestação de contas com o desembargador Oswaldo, até então, e fazia o trabalho dos despachos do presidente. Todos os processos, todos os despachos que os presidentes tinham que dar nos processos de precatório, quem fazia era eu. Então, eu levei para o desembargador Rafael exatamente o que eu tinha com o desembargador Oswaldo. A primeira vez que eu tive com ele com uma cara muito feia para mim, eu perguntei: vai ser assim que o senhor vai despachar comigo? Ele disse: vai. Eu disse: então eu vou embora. A segunda vez do mesmo jeito, na terceira vez, porque tinha que ser quebrado aquele clima para saber primeiro se eu tinha condição de trabalhar e continuar o meu trabalho junto com o desembargador Oswaldo. Aí ele chegou para mim, uma terceira ou quarta vez que eu cheguei lá, ele já chegou rindo. Ele disse: Carla, agora nós vamos poder trabalhar. Tá, vamos trabalhar com isso. Não, vamos trabalhar, eu sempre sorrindo, ele disse assim. E eu já tenho informações suas. Você é de confiança, eu já conversei com o desembargador Oswaldo, já sei como é que o precatório funciona. Tudo bem. Ótimo, então vamos fazer. Continuei. Quando comecei com o primeiro pagamento, aí ele chegou e disse: pronto, dessa parte daqui, quanto é que vai para o Oswaldo? Então ele já sabia como é que o negócio funcionava. Foi nesse momento que ele anuiu? Foi. Nesse primeiro momento ele já anuiu. Contei a ele como é que era visto, como é que era feita a divisão. E quando fui questionada, eu fiquei tentando me lembrar como é que ele tinha entrado. E porque às vezes que ele tinha, e fiquei, fui atrás das minhas anotações, porque tem muita coisa que eu ia me lembrando no presídio e anotando, porque eu estava tomando muita medicação, porque eu vinha já de um processo cirúrgico, e a medicação me derrubava, eu passava 2, 3 dias desligada, não tinha ciência de absolutamente nada. Então foi o que eu disse a ele: não existe, desembargador Rafael, não existe, se a forma é essa, fazemos dessa forma, mostrei aqui da Posta Judicial. Agora a forma mais rápida, ainda mais para dividir para 2, é fazendo os TED. Então essa aqui tem mais TED de desembargador Rafael do que de desembargador Oswaldo, bem mais. Porque ele já sabia como era, sabia como era feita a divisão, e daí passou a ser uma divisão para 3. O percentual também nunca foi acertado, e ele recebia da mesma proporção, ele até reclamava, recebia na mesma proporção que o desembargador Oswaldo. Ele reclamava dizendo que o Oswaldo já tinha recebido 2 anos. Mas como a pretensão era não parar, porque dava para continuar na sessão de justiça, como foi feito, porque tinha as guias em branco. Então, autor qualquer um, conta judicial tinha dinheiro, para o banco não interessava, só interessava o beneficiário e passava direto para a conta dos meninos. Tudo por conta da delegação que existia e o tratamento do banco ser direto para a divisão do precatório. Exatamente. Essa delegação aconteceu na gestão de quem? Desembargador Oswaldo. Ele já criou isso com esse objetivo. Aí eu não sei.
disse, ele me deu poderes, ele disse, resolva tudo junto ao banco, o banco veio, se apresentou, ele disse, é Carla quem resolve a questão dessas contas. A proporção dessa divisão na gestão de Rafael Godeiro, Certo. dessa divisão do dinheiro desviado entre Oswaldo, a parte sua e de George, e a parte do próprio Rafael Godeiro, em que percentuais eles se davam? Pronto. Não existia um percentual fechado, a gente trabalhava da mesma forma com números. Se era 90 mil, por exemplo, ia 35 para um, 35. Eu sempre recebia um pouco menos do que eles. É tanto que no final, que eu fui fazer as contas... Um pouco menos do que a soma deles ou um pouco menos de cada um individualmente? Do que cada um individualmente. Porque se eu fosse receber um pouco menos do que a soma deles, eu receberia mais do que 50%. E eu nunca recebi mais do que 50%. Outra coisa, quando fui colocada lá, eu fui professora de matemática de Tatiane. Então eu até conversei com ela. Eu disse, Tatiane, você me botou no emprestado. Porque você sabe que eu sei, eu entendo de números. Ou seja, sabia como manusear, sabia trabalhar números. É tanto que nunca faltou dinheiro. Hoje, se forem lá no caixa, tem verba para pagar todo mundo que está lá na ordem. É como eu disse na delação, vai sobrar 4 milhões, que agora não vou nem saber nem onde é. Que foi de uma devolução de uma DARF do município de Natal, que foi feito ao TRE. Por quê? Porque ninguém tinha controle disso aí. Era uma coisa completamente... Você tem uma ideia, quando me entregaram a conta, entregaram com 1.600.000. Então ele não tinha controle de absolutamente nada. Então continuou na gestão do desembargador Rafael do mesmo jeito. Só que eu já não... A entrega da mesma forma, o mesmo procedimento, já tem que entregar na garagem dele, já saindo. Eu fui me lembrar os pontos. Já teve dele passar na minha sala e reclamar porque eu estava demorando a entregar, tanto o desembargador Oswaldo como o desembargador Rafael. Inclusive, quando o desembargador Rafael passou lá na sala, eu nem estava. Outra foi que disse, cara, o desembargador Rafael já teve 2 vezes aqui atrás de você. Eu já sabia o que era. Aí eu, aonde? Estou aqui na garagem, saindo agora. Eu disse, então aguardo que eu estou indo para aí. Passava, entregava o envelope a ele, já estava dentro do carro e ia embora. Algum servidor do TJ já observou que você levava essas grandes quantidades de dinheiro para o tribunal? Percebeu dentro de sua bolsa ou houve algum comentário? Não, quem viu foram as pessoas que aqui falaram. Lisiane, que viu uma vez, não sabia nem que Roberta tinha visto. Tanto que eu soubesse, eu tinha até para perguntar a ela. E Elton, porque eu fiz um comentário com Elton, que foi exatamente no dia que eu deixei, ele quando falou, no dia que eu deixei a bolsa com dinheiro lá. Deixei, esqueci. Se a bolsa foi embora. Aí no outro dia, eu disse, você deixou sua bolsa aí. Eu disse, olha, vai ter dela. Entendeu? Então sempre era bolsa minha. E esse valor era para pagamento? Esse valor que eu levava na minha bolsa para o tribunal era o valor que eu tinha que entregar ao desembargador. Exatamente esse valor que seria repassado na participação deles. Exatamente. Como eu tinha sala própria, isolada, eu fazia essa divisão, botava nos envelopes. Sempre andei no tribunal com o processo na mão. Sempre para colher a assinatura ou para alguma coisa. Então, sempre estava o envelope dele junto no meio dos meus processos. Eu não dava com o envelope na mão, chegava lá e entregava, não. E essas retiradas continuaram na gestão seguinte, a do desembargador Rafael? Continuaram na do desembargador Rafael toda. De forma até mais rápida, a maioria através de PED. Foi quando precisamos de outra conta também, e o uso maior, que foi a do Carlos Palhares. Mas como era passado para eles, era da mesma forma. Dudu, chegou a missão George que avisava eles. Dudu, chegou a missão minha, programa para tirar no banco, tal. Ou seja, eu e George sabiam do que estava acontecendo. Os 3 nunca tiveram ciência do que aconteceu. Isso aí que fique bem claro. Esse esquema de desvio de recursos públicos, ele permaneceu na gestão da desembargadora Judite? O que aconteceu na gestão da desembargadora Judite? Na gestão da desembargadora Judite entraram 2 assessores. Entraram 2 assessores que começaram a atrapalhar um pouco. Era pedindo processo de intervenção, que foi assim o ápice, vamos dizer, de briga. Veio um despacho bem desaforado e eu não sou muito de escutar desaforo. Fui perguntar à desembargadora Judite por que daquele
despacho tão feio, né? E ela disse que tinha sido os assessores e tal, o resultado. Começou a discussão por conta desse processo de intervenção. E desse processo de intervenção foi quando eu entreguei ela e disse, então pronto, a partir de agora eu não faço mais nenhum processo em vocês. Né? Você não tem 2 assessores, então não preciso fazer o trabalho da presidência. E tudo que eu tinha era um negócio de uns 28 a 30 e poucos processos, eu mandei para a presidência. E Luiz Alberto achou isso uma afronta, que era um dos assessores dela. Ela me chamou e tudo, mas eu mandei para lá e disse que não fazia mais. Aí foi quando ele me pediu 32 processos para verificar os pagamentos. Eu mandei 28, porque tinham 4 que estavam, um com o advogado, um estava comigo, que era o processo de Misael, porque eu tinha que fechar a questão do imposto de renda, porque quando eu pagava o processo, imediatamente todos os processos que foram pagos, todos os impostos foram recolhidos, sem exceção de nenhum. Então, eu imediatamente fui fazer o pagamento do processo de imposto de renda dele, então eu tive que levar o processo para casa. O processo de Misael foi o que houve o desvio que está aí. Está nos autos, né? 2 dias, inclusive, é um desses processos aqui. Pronto, que foi o processo que foi. Outra questão que foi até que o senhor questionou, foi com relação se num mesma guia poderia ter 2 números de processo. Pode, da seguinte forma, desde que embaixo ele esteja vinculado com uma prioridade. Uma prioridade sempre vai ter 2 números. Em cima um número de prioridade, e embaixo o número do processo que originou a prioridade. Então pode constar numa guia 2 números de... Aqui eram 2 processos, 2 números de processos. 2 números de processos, porque na hora da autuação da prioridade, ela ganha uma numeração diferente do processo que originou. Então, na guia tem que constar o número da prioridade em cima e embaixo tem que constar o número do qual a prioridade foi originada. Então, constava 2 números de precatórios, porque a prioridade era autuada também com precatório, apesar de ser... Então, começou a... Só para a gente não perder o fio da meada, quais eram os nomes desses 2 assessores que começaram a atrapalhar esse modus operandi aí do esquema? Doutor Luiz Alberto, eu não sei sobre o nome dele, doutor Luiz Alberto. Luiz Alberto Dantas Filho. Dantas Filho e doutor Guilherme Pinto. Mas no início da gestão da desembargadora Judite, Não tem problema nenhum. continuava sendo executado da mesma forma. Um ano, basicamente, né? Só foi, o problema surgiu em novembro para dezembro do ano passado. Então, durante todo o ano, o procedimento continuou mesmo. Com beneficiários, os Desembargador desembargadores, Oswaldo e desembargador Rafael. a desembargadora Judite não Em sabia de nenhum nada. momento a desembargadora Judite participou, nem da divisão e tenho certeza que ela não sabia. Então, a forma como saiu na gestão da desembargadora Judite foi toda através de guias. Deixa eu fazer uma pergunta. Só em relação aos acordos que eram feitos na divisão de precatórios. Certo. Os acordos serviam ou não serviam para sobrar mais dinheiro para o esquema? E nessa pergunta, já aproveitando, quais eram as formas que você tinha no Tribunal de Justiça de fazer com que sobrasse mais dinheiro? Olha, os acordos eram feitos com 90% somente prefeitura. Era raro um caso de uma parte ter que ir, a não ser que o valor fosse muito alto e tivesse que haver renúncia dessa parte. Como a maioria eram processos pequenos, a gente só chamava o prefeito. Por que esses acordos rendiam, mas não eram retirados do dinheiro deles? Porque quando a gente fazia as contas de cada prefeitura, a gente somava pelo valor bruto. Então, toda correção monetária, não haveria mais incidência de juros. Era o acordo, dizia isso. Então, toda incidência de correção monetária, ela seria cobertada pelo valor bruto, porque nós, tribunal, só nos responsabilizar, a responsabilidade nossa só seria do valor líquido. Então, essa correção monetária que se dava ao longo dos meses, ela era cobertada da diferença do bruto para o líquido. Agora, por que eles serviam? Porque toda essa verba que entrava na 8604, ela era remanejada para a conta 2.200, a conta judicial. Certo? E nessa conta judicial, o dinheiro ficava lá rendendo. Por que ficava rendendo? Porque no começo a gente só tinha Jorge no setor de cálculo. Certo? Então, como a gente só tinha Jorge no setor de cálculo, ele não tinha condição de atender a todos os processos, a fazer todos os processos de uma só vez. O número de processos que a gente fazia era mais de 500, 600 pagamentos de processos por mês. Isso ficava centenas do lado de fora.
Às vezes tinha termo, como tivemos um termo, por exemplo, de Goianinha, que o prefeito terminou de pagar as 6 parcelas e o processo dele não tinha nem ido para o setor de cálculo ainda. Ou seja, ele concluiu, por quê? Porque não tinha como. A vazão era muito maior do que a entrada, então ele rendia nesse sentido. Entendeu? Não em nenhum momento foi tirado dinheiro da prefeitura. Todos os dinheiros estão lá. O dinheiro não retornava para o ente público, ia para essa conta que ficava rendendo. Exatamente. E esse rendimento era utilizado também para os desvios. Aí eu pergunto, por que na divisão de precatórios se fazia primeiro o acordo com o ente público e se parcelava eventualmente a dívida que existia com o tribunal para pagamento do precatório e somente depois se fazia uma nova audiência com as partes para que as partes reduzissem o seu valor? Não, era assim. Nos processos em que a gente precisava de redução de valor das partes, em razão do valor do processo, como tivemos um processo do IPERN que de um autor só, que era 4,5 milhões, e a ação originária dela era 700 mil reais. Então foi o que fizemos. Chamamos o IPERN, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado, era Jansen, geralmente ia, e o doutor Marco Aurélio, era quem participava. O prefeito, no caso, não o prefeito, a diretora do IPERN e a parte autora, porque nesse processo a gente precisava reduzir a parte dele de 4 milhões, que era um valor muito alto, tentar ver se chegava pelo menos a 2,5 milhões, 3 milhões. Quando os valores eram altos, a gente chamava parte. Quando o valor não era alto, a gente não chamava parte, nem para a futura negociação depois não. Era feito somente com a prefeitura, porque até então não existia nada que cobrasse das prefeituras os pagamentos mensais do precatório no IRPV. Essa obrigação, em tese, a gente começou com o doutor Cícero, que foi nomeado através da portaria 635, ainda na época do desembargador Rafael, em setembro de 2009, quando ele pediu que a gente fosse chamando aos poucos as prefeituras para ir tentando fazer acordo. Logo depois, em novembro, isso foi sugerido pela emenda constitucional 62. Então a gente só fez dar continuidade. A gente já tem um número significativo de municípios e fechamos com 157. Hoje tem mais porque todo dia, toda hora chega. Por semana a gente faz uma atuação numa média de 1.500, 700 a 1.000 RPVs e precatórios no geral. Quem indicou o doutor Cícero? Por que doutor Cícero? Quando a gente foi, eu e doutor João Cabral, fomos ao desembargador Rafael para pedir um juiz. Primeiro pedimos um desembargador, porque na comissão precisava constar 2 autoridades de cada tribunal, 2 GRT, 2 GRF, 2 TJ. E não tinha nenhum desembargador que quisesse assumir isso aí. Eu, pessoalmente, fui falar com o desembargador João Rebouças. Ele disse que não teria problema, desde que fosse tudo feito e ele não tivesse trabalho. Bem, foi-se para o juiz de conciliação. Tínhamos que pegar um juiz da vara da fazenda. Certo? Então, tínhamos vários nomes, mas o juiz que eu tinha mais acesso era o doutor Cícero. Certo? Era mais fácil de trabalhar, não teria tanta burocracia. Foi uma sugestão sua? Foi sugestão minha. E o desembargador Rafael acatou. Então ele veio e ficou participando. Toda sexta-feira a gente tinha audiência na primeira Câmara Civil. Pronto, aí daí foi quando houve esse problema dos precatórios, dos 4, e foi quando saiu a minha exoneração no dia 10. Deixa eu fazer uma pergunta, cara, em relação na documentação, essas transferências diretas que se fazia a pessoas que não eram beneficiários efetivos de precatório. Eram valores que eram desviados na totalidade. E há documentos assinados no mesmo dia, com o mesmo beneficiário, em valores abaixo de 100 mil reais. E na soma suplantaria 100 mil reais. Não sei se você me entendeu a pergunta. Vamos supor que determinado documento contemplasse Carlos Alberto Fazanaro 2 vezes, com valores menores de que 100 mil,
mas na soma os dois juntos superariam os 100 mil reais. Isso foi proposital? Não? Proposital em termos de quê? Porque aquele limite de 100 mil reais que Não, porque podia ter, por exemplo, duas, vocês três, quatro respeitavam. entradas no no mesmo, banco. sim, no mesmo dia. Agora, a preocupação era da saída do banco e não da entrada. A entrada já teve uma entrada de 300 mil. Mas é isso que eu estou perguntando. Até Na entrada da saída que o presidente assinava para ir para o banco poderia ser de qualquer valor. qualquer valor. Qualquer valor. O de 79 foi um caso específico, que eu me lembrei. Mas teve valor até de 300 mil. Em uma TED só. Agora, a saída desta TED do banco, feita pela parte, é que se tinha a preocupação de ser sempre inferior a... Mas eu fiquei curioso de saber por que na mesma data, contemplando a mesma pessoa, o mesmo beneficiário, tinha dois documentos. Porque... Foi se colocando. Foi se Vai. colocando. Um era obrigado a mandar no banco naquela mesma hora. Doutor Afonso, inclusive isso esclarece aquela pergunta que foi feita a um dos interrogantes para o doutor, só para, se o senhor permitir, só para contextualizar. Não, doutor Armando, porque o gerente não questionava as retiradas daquele montante, justamente porque não tinha que motivar, porque era abaixo de CD. Obrigado, senhor. Então, a senhora já falou das 3 gestões, né? Agora, tem mais alguma coisa a falar sobre o modus operandi, como é que funcionava, ou a senhora já falou? Não, mas eu acho que eu falei tudo. Já falou tudo. Com relação aos bens, Certo. né, que a senhora adquiriu no período que a senhora estava na chefia da divisão de precatórios e que foi instaurada essa fraude, esse sistema fraudulento. Quais foram os bens que a senhora adquiriu nesse período? Olha, em termos de bens e valores, quem vai precisar, quem vai mais ser preciso em questão de valores vai ser George, porque na verdade quem fazia era ele, né? Então, Quem tomava conta do quem tomava dinheiro? conta do dinheiro era ele. Então tinha carro, tinha viagem, tinha a casa da praia e um apartamento que foi adquirido depois. Tinha também um valor que tinha sido Pronto. Aí isso que foi feito o quê? Quando a gente começou a questão das ameaças. Foi passado até inclusive na delação. E foi questionado na delação sobre se existia alguma verba. Não é isso? Pronto. Então, assim, até então, hoje, eu sei que a partir de hoje, então, a situação para a gente está mais complicada ainda, porque na própria delegacia eu fui 3 vezes ameaçada durante a noite. 3 dias consecutivos. Fomos ameaçados fora da delegacia. Teve situação já do próprio Bob estar lá em casa e ter que perseguir um carro lá, porque saíram atrás de mamãe, foi uma loucura. Então, assim, você vê que tem gente em cima, e como são pessoas que eu sei que não tem o menor escrúpulo, então eu acho que agora é que eu estou correndo risco de vida mesmo. Então foi o que a gente fez. Como a gente já sabia, soubemos disso como? Por exemplo, nós informamos, nós sabíamos que os nossos bens iam ser sequestrados. Por quê? Porque eu fiz uma cirurgia aqui no dia 11 de janeiro, terminou essa cirurgia, eu fui continuar o meu tratamento em Recife, porque eu tenho um CA, que já estou com ele há 11 anos, e já me tiraram tudo aqui em Natal. Consegui arranjar um médico em Recife, então já tirei útero, trompa, ovário, intestino, pedaço de pulmão. Então, encontrei em Recife um médico que conseguiu centralizar nele e sair fazendo as distribuições necessárias. E foi detectado hoje um problema no fígado, no baço e uma redução no hipotálamo. Que eu tinha, inclusive, em Recife, tive uma isquemia. E já tinha tido aqui o ano passado um AVC. Então, todo esse meu problema de saúde sendo agravado. Nessa mesma oportunidade, a filha do desembargador Caio ligou para mim para dizer que, nem ligou para mim, ela lhe avisou o advogado, a filha do desembargador Caio, Débora, ligou para o advogado Sebastião Leite, que mandou avisar Felipe Cortez, que era o nosso advogado, que os nossos bens, que o que a gente pudesse de transferir
de bens fizesse a transferência, porque os nossos bens iam ser sequestrados. Essa foi uma ligação. Felipe foi para Recife a pedido nosso, porque eu estava em tratamento lá, e quando chegamos lá, surgiu a perspectiva de que nós estávamos foragidos, isso e aquilo. Felipe, avise ao juiz exatamente onde é que nós estamos, para não ter problema. E passamos todo o endereço, inclusive o hospital que a gente estava fazendo tratamento para o hospital português e tudo. Recebemos outra ligação de Sebastião Leite para Felipe, informando que ia ter prisão. E a informação veio da mesma fonte, de desembargador Caio, que deve ter comentado em casa, eu não sei, eu sei que veio através de Débora, que é a filha dele. Ela achou tão absurdo, inclusive, o processo em si de, peraí, vai ser sequestrado, é tanto que essa questão do sequestro, ele chegou para ela, para pedir que ela tirasse o carro que ela tinha, que estava no meu nome. Há uns 2 anos atrás, eu tinha vendido um Selvagem ao marido dela, e o carro ainda estava no meu nome. Então ele disse, Caio, o desembargador Caio chegou para Débora e pediu para que Débora corresse e tirasse o Selvagem do nome, porque os bens meus iam ser sequestrados. E ela fez a transferência, inclusive eu não entendi como, já que a autorização tinha que ser, a assinatura tinha que ser presencial. Mas foi feito. Esse dinheiro que você tem. Aí sobre o dinheiro que eu tenho, e com essas ameaças, ou seja, já sabia onde é que a gente estava, já sabia de tudo, o que foi que a gente fez? Fomos ao cartório fazer uma procuração pública, até aqui, certo? Só para vocês terem ciência do que é uma procuração, onde a gente outorga poderes para a Helena, que é minha mãe, bem como minha irmã, Andréa, a tomar conta dos nossos filhos. Porque eu sabia que a gente ia ser eliminado, eu e George, porque ele também recebeu ameaça na cadeia. Essa procuração foi feita 27 de janeiro. Foi quando a gente recebeu a informação dos bens, dos sequestros e da prisão. E eu fui preso no dia 31 de janeiro, em Recife, no local onde eu disse, informei que estava. Então, isso aqui, com isso aqui, foi que a gente pensou, vamos deixar 220 mil, para quem pegar os meninos, ter pelo menos como começar, porque cair 2 meninos, do nada, na cabeça de um. A minha irmã tem 2 filhos, minha outra irmã é 3 filhos e uma irmã de neto, pelo menos saber como começar para pagar plano de saúde, colégio, alguma coisa. Por isso que ficou com a intenção de ficar com 200 mil, que inclusive a gente acabaram de ser entregues ao Banco Brasil, é importante. 170 mil só, como interessa aqui a verdade real. José Maria Rodrigues Bezerra, advogado de Carla Ubarana e de George Leal, e também Marcos Aurélio Santiago Braga, informam nesta oportunidade que, através da servidora Angelita Maria de Queiroz, que vem a ser a diretora de secretaria deste juízo criminal, acabou de ser consolidada a devolução espontânea dos montantes de R$170 mil, moeda nacional, 18.870 euros da Comunidade Comum Europeia e 5.050 francos, moeda oficial do Estado suíço. Quando eu falo 200 mil, foi a conversão que a gente fez foram trocos. Na verdade, esse euro e esse franco suíço foi o troco que a gente fez das viagens. Foram feitas várias viagens. Então, eu ia perguntar agora, por que a senhora tinha esse dinheiro de moeda? Pronto, porque nós viajávamos, só o ano de 2011, nós fomos de 4 a 5, 6 vezes a Paris. E nos anos anteriores nós viajamos também, tanto a Paris quanto a Suíça. Mas a senhora hoje tem alguma conta lá fora? Nenhuma conta. Nós nunca tivemos a preocupação em guardar dinheiro. Esses 200 mil, arredondando esse recurso mil, era exclusivamente porque estávamos sendo ameaçados, como a gente fez a procuração, inclusive pedindo que a guarda fosse para a mamãe, certo? Que eles tivessem como começar, porque iam pegar eles também desprevenidos. Mas a ameaça era constante e real, tanto para mim como para a Georgia. Então, a razão do medo que a gente tem de
saí daqui, inclusive até me perguntaram, não tem medo de ser 3 tiros? Não estava. No mesmo buraco do outro, porque sabia de quem vinha, o pessoal da cadeia, onde eu estava preso. E todo mundo dizia, os outros detentos, os outros mesmos diziam, você sai, mas não volta. Você sai, mas não volta. Era um comentário geral, porque começou a surgir problema das minhas saídas de lá para ir para os hospitais. Vários médicos foram lá, tem vários laudos médicos informando que eu não tinha condição de permanecer lá, em razão inclusive de água. Entendeu? Doutor Flávio, quando você sabe com conta bancária exterior, só disse que não, eu estou completando, você só tem bens no exterior. Nenhum. Nem imóvel, nem imóvel. Nem imóvel, nem dinheiro, nem nada. Nós só fomos lá para gastar. Passear e gastar. A notícia de que alguns servidores terceirizados do Tribunal de Justiça teriam feito a seu pedido movimentações bancárias ou operações de câmbio a seu pedido, até para essas viagens, se for o caso. Aconteceu? Não foi só terceirizado não, foi efetivo também. Quem? Aldas, Que tipo de operação? E comprar dólar, porque existe o limite de $2.000 por mês, por ano. Tem uma cota que você não pode comprar mais do que $2.000 por ano. Então, eu precisava R$10.000, né? R$10.000. Não poderia comprar mais do que 10 mil, então eu precisava de outras pessoas que fossem a casa de câmbio comprar normal. Então pediu um favor aos Eu funcionários. acho que inclusive eu cheguei a pedir a Cláudia também, ela foi, porque precisa do CPF ser diferenciado. Qual é a casa de câmbio, só para localização Sunset. eventual? Sunset. Sunset, Que fica na na Fonseca. Em frente ao Colégio Maria Souza. Nós As meninas foram, nós não vários fizemos- funcionários. Nós não fizemos essa pergunta na delação premiada, mas surgiu depois. Teve áudio, acho que Jorge, inclusive, já foi comprar outra vez também. Alguns funcionários que tinham Nora, alguns funcionários que alguns funcionários que não iam precisar viajar. Já, por exemplo, Carolina, eu não podia pedir, porque Carol viajou. Esses recursos que a senhora disponibilizava para a compra de moeda estrangeira, era recurso também do desvio de recursos todo. Era. Sim. Nós não fizemos essa pergunta, mas vou fazer agora, a respeito de houve um período em que a sua irmã, André, Sim. foi trabalhar com a senhora na divisão de precatórios. Foi. Isso, o consecutado dessa pergunta, dessa confirmação ela sabia também do esquema que era operado por você e por A George? Andréa não soube nunca de nada. Nada. Inclusive, ela veio saber agora, junto com a imprensa e tudo que eu fui dizendo aos poucos. Nem quando eu estava presa, ela sabia. E que tipo de ajuda ela prestava a senhora na divisão de precatórios? Primeiro, ela precisava ela fazia faculdade de Direito e precisava de um estágio. Esse estágio tinha que ser com uma entidade que a universidade tivesse convênio. Como o tribunal tinha convênio, ela foi para lá e lá serviu como estágio para ela. Inclusive a tese dela é em cima do precatório. Certo? Foi para lá para me ajudar em razão de quê? Dos números de pedidos de prioridade que vinham aumentando progressivamente. A gente começou com 10, 15, 20 pedidos de prioridade, passamos de repente para 100, 120, 180. Então, ela ficou exclusivamente fazendo a autuação dos pedidos de prioridade, colocando na ordem cronológica, porque tinha que juntar os 3 tribunais, o Regional Federal, o Tribunal do Trabalho e o nosso TJ. Então, a única coisa que ela fazia era a autuação dos pedidos de prioridade, colocar na ordem cronológica e fazer a lista para publicação. Quais foram os bens que foram adquiridos com esses valores desviados pela senhora e por George? Falei aqui já. O apartamento. Aquele apartamento que fica na rua Maria Auxiliadora, em frente à sua residência. A casa da praia, que no caso a casa, né? São casas. Tem 2 casas atrás e uma casa na frente com 2 terrenos. Isso em Bahia Formosa. Em Bahia Formosa. Certo? Os carros. Quantos e quais? Eu sei que foram adquiridas das Mercedes. Os outros foram troca.
certo? E a gente tinha carro novo. Então tinha, a gente na época acho que tinha um Vectra, trocou no Ômega, 2009. Então teve troca. Então eu sei que adquirido teve essas duas Mercedes e o restante foi trocado. As casas de Bahia Formosa, o apartamento da Rua As casas, são várias casas de Bahia Formosa, Mas certo? foram trocados. E o apartamento. Exato, de bens, sim. Mas foram trocados já na época do desvio, que eu estava desviando, né? Todos os carros. Eu acredito que sim, eu não sei precisar o Ômega, que é o mais antigo. Então são- Mas eu não sei, é com Geoche. A senhora se recorda, são 2 Ômegas Os carros hoje são hoje, um Selvagem, certo? 2 Ômegas, uma Pajero Full, inclusive a gente já tinha uma Pajero também na época, ela foi só trocada. Uma Pajero GL, que não é Pajero, eles chamam uma GL500, que é da Mercedes, e a SLS. Certo. E a senhora, Só lembra que não, um Selvagem, um Pajero Full, um GL500, que mais? Trocados? Não, Carros trocados. os trocados foram Um Selvagem, você falou. o Selvagem, Uma Pajero Full. a Pajero foi trocada, o Ômega, não, essa GL500 foi adquirida, é uma Mercedes, Certo. certo? E os Ômegas, 2 Ômegas. Selvagem, um Pajero Full, 2 anos. a senhora está Só não sei preocupado com o inglês. Aí foi Os carros que a senhora tinha antes, pois é. eu tinha esse Selvagem que eu vendi para a Débora, certo? De marca do Caio, tinha um Vectra e tinha um Golf, se eu não me engano. Eu não sei porque a gente vivia trocando de carro. Sempre trocamos de carro. E tínhamos a Pajero. Quando a gente começou, a gente já pegamos também uma Pajero. Mas eu não estou precisando disso aí, não. Não posso responder isso aí com precisão, não. já hoje pode precisar. Eu acredito que ele possa precisar melhor. A senhora está à disposição de reaver todos esses bens para o patrimônio, o erário e a devolução desses bens? Inclusive, nós, na delação, já entregamos todos. São todos os bens à disposição de vocês. Do patrimônio, todos os bens. Não só carro, como os imóveis, a casa do Bahia Formosa, o apartamento e as casas e terrenos que tem lá. Bem como a verba que estava restando, estava faltando, que foi depositada já hoje também. Ou seja, tudo que tínhamos, que foi adquirido e que nos restou, foi entregue. E hoje você perguntar o que é que você tem, eu tenho no banco R$9.000, que está bloqueado do meu salário, questão salarial, que se encontra bloqueada, e 80 mil, se eu não me engano, na conta de Geórgia, que também está bloqueada. Pronto. O restante, nós não O temos. dinheiro da conta de Jorge é dinheiro lícito? Eu não sei, porque como ele misturava o dinheiro dele com o dinheiro do precatório, eu não sei informar. Ele também tem condição de responder. Agora, na minha, entrou o meu salário normal, foi descontado de imediato algumas contas, que já eram, e foi bloqueado. Aí foi bloqueado e não foi mais depositado nada. Ainda em relação a esses bens, que apenas para deixar claro que o doutor Flávio já colocou, com a intenção de restituir o erário desses desvios, a senhora abdica de qualquer direito em relação a esses bens e os coloca à disposição do Estado para, de qualquer forma, alienar, incorporar esses bens, inclusive em relação aos veículos que já eram da... Exatamente. Exatamente. A senhora está consciente disso, de Estou consciente que disso, que estamos está entregando praticando esse o ato. que já era nosso. Ok. Entregamos o que adquirimos, o que trocamos e o que já era nosso. A casa que a senhora está custodiando no momento é sua de antes? É minha de antes. O termo apenas excetuou essa. Foi. Fazendo uma retrospectiva do que aconteceu, que a senhora esclareceu que o recurso a divisão de precatórios praticamente não existia
antes de 2007, inclusive recurso depositado para pagamento de precatório. A senhora acha que houve um esforço da presidência, a partir da gestão do desembargador Oswaldo Cruz, para, vamos dizer assim, turbinar, eu sei que não é um termo muito técnico, mas turbinar as contas de precatório para favorecer algum desvio? Eu acredito que sim, porque ele botou a pessoa certa no lugar certo. Eu digo gestões junto a municípios, inclusive foi apreendido um determinado documento endereçado a uma associação nacional de municípios, pugnando por esforço dessa associação no sentido de que os municípios do Rio Grande do Norte se engajassem no pagamento de precatórios. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta especificamente. Não, assim, não vejo nada muito ligado à pessoa dele com relação a isso não, mas ele sabia que, como ele colocou, ele sabia a pessoa que estava colocando e que era uma pessoa que não ia ficar parada. Então, ele conhecia o meu perfil, inclusive tivemos várias brigas antes, mas ele conhecia o meu perfil e sabia que eu não era de chegar e aceitar a passividade do município e simplesmente chegar e dizer que não dá para pagar. Não, a gente ia tentar outras formas, ia brigar, ou seja, ele sabia exatamente a pessoa que ele tinha colocado no carro de chefe de divisão. Quanto mais entrasse, mais dinheiro teria para fazer. Exatamente. A senhora se arrepende de algum momento do que fez? Olha, eu me arrependo principalmente de ter colocado 3 pessoas que não tinham nada a ver e eu estou numa situação para lá de complicada. Me arrependo sim, me arrependo. Agora, se disser assim, por que não parou? Porque era muito dinheiro. E se você tinha uma anuência de uma autoridade maior, não tinha como aquilo ali ser, porque você tinha ou a anuência do presidente do tribunal, quem é que ia questionar quando que isso ia vir à tona? Você pensava que nunca isso poderia ser descoberto? Nunca. Até porque se passasse por essa, se não fosse essa questão desses processos pedidos se começasse pelos processos de interdição, da assessoria e tal, teria passado normal, como passou no 21 ano, a gestão dos desembargadores do BID. E os outros desembargadores, eu não vejo nenhum problema neles, no caso, já da relação que se tinha de desembargador Rafael e desembargador Oswaldo com os demais. O fato dos pagamentos serem respeitados e estarem sendo pagos, todos os beneficiários, também lhe dava essa sensação de segurança? Porque assim, querendo ou não, a gente pagou mais de 5.000 pessoas. Então assim, não existia só a retirada, existia a efetividade do cumprimento do que a gente estava proposto ali para fazer. E o número de pessoas era muito grande. Foram muitos os beneficiados, muito mesmo. E não tinha nem ideia de que iam receber um dia e receberam. Mais alguma coisa? Não. Eu passo a palavra à defesa de Cláudio Sueli. Sim, primeiro de Cláudio, né? Por um. Vai puxar ele? Siga na dinâmica. Eu queria aproveitar a oportunidade para questionar a denunciada apenas se, além dos três pessoas que aqui estão, outras pessoas também foram utilizadas da mesma forma, sem o conhecimento, né, do que estavam ocorrendo no âmbito do tribunal para o recebimento desses valores. Foram utilizadas outras pessoas, mas ninguém nunca teve conhecimento do que se tratava. Certo. Então, o conhecimento de como funcionava estava restrito. A minha geóloga. Certo. E no âmbito do tribunal, quem o presidente do tribunal. Certo. Nas duas gestões, né? Nas duas gestões. Os 2 presidentes, no caso. Satisfeito. Dar a palavra à defesa de Carlos Alberto Fazanaro Júnior. Excelência, as 2 questões é só mais para esclarecer. Para esclarecer porque Dona Carla, no começo, principalmente do depoimento, ela sempre se referia assim, a gente falava com os meninos. Só para deixar claro, eu queria saber, em relação a Carlos Alberto Fazanaro Júnior, quando ela diz a gente, foi ela que falou com Carlos ou foi George que pediu a Carlos o favor? Quem entrava em contato com Carlos Fazanaro e com Carlos Eduardo era George. Ok, excelente, satisfeito. Só isso. Dar a palavra à defesa de Carlos Eduardo Palhares. Excelência, a defesa de Carlos Eduardo Palhares não tem nenhuma pergunta a fazer.
Dar a palavra à defesa de Carlos Barão e Jorge Leão. José Maria Rodrigues Bezerra e Marcos Aurélio Santiago Braga, na condição de advogado do casal Carlos Barana e Jorge Leal. Senhora Carla, os termos da delação premiada, os termos materiais, ou seja, a delação premiada, que a senhora entabulou com o Ministério Público, ela se deu por coação dos promotores de justiça? De forma alguma. Era interesse nosso, desde o princípio, em, de alguma forma, a gente chegar e contar o que estava acontecendo, até mesmo por conta das pressões e das perseguições que estavam sendo feitas, tanto a mim quanto a George. Quando a senhora estava ainda no cárcere, lá no CDP da Zona Norte, a senhora já estava decidida a fazer essa delação? Já, é tanto que já nas noites eu comecei a escrever. Quando eu consegui parar de tomar o remédio, foram uns 10 dias antes, que eu não podia passar mais tempo do que isso sem tomar medicação. Nesses 10 dias eu comecei a produzir um material, que é esse aqui, para tentar manter uma sequência lógica e tentar passar todos os dados possíveis, porque assim, são questões que voltam a 2007. Então tinham muitos detalhes que eu poderia perder e conseguir registrar tudo aqui. Esses escritos vêm a ser o que vulgarmente foi veiculado na mídia de hoje como os segredos de Carla? Não, porque estão todos aqui comigo. Certo. Então você não repassou para ninguém? Para ninguém. Certo. Mas, embora a senhora tenha respondido negativamente, mas até para respaldar suas palavras, quando a senhora constituiu Marcos Aurélio Santiago Braga, quando a senhora constituiu José Maria Rodrigues Bezerra, este que vos fala, em algum momento nós criamos os termos desse seu interrogatório dado aqui, ou ele reflete a livre expressão da verdade? Não, ele reflete a coisa da forma como aconteceu. Certo. Da forma como aconteceu. Em nenhum momento nós estabelecemos os termos desse interrogatório como estratégia de defesa. Não. Certo. Até para se fazer justiça, a senhora disse aqui e deixou muito claro, mas eu quero ouvir novamente, até para ratificar esse juízo. A senhora fala que todos esses fatos foram engendrados na gestão de 2 ex-presidentes do Tribunal de Justiça, que continuou na gestão da excelentíssima senhora presidente, doutora Judite. Doutora Judite sabia ou não sabia dos termos dessa fraude? Não sabia. E isso também a senhora está fazendo como dever de justiça. Porque não adianta vir aqui, porque não estou com raiva dela de jeito nenhum. Ela não sabia de absolutamente nada. Sabia não, né? Não. Certo. Outra coisa também, a senhora, só para melhor reforçar e ilustrar o que foi dito aqui pelos promotores de justiça, a senhora disponibilizou todos os seus bens adquiridos nos meandros dessa fraude, no meio termo dessa fraude até o seu final. A senhora os disponibiliza ao Estado do Rio Grande do Norte de livre e espontânea vontade, ou a senhora entrará com alguma ação para reavê-los? Não, de forma alguma. É para resolver o mais rápido possível. Emprego de livre e espontânea vontade. E uma palavra final que eu entendo, e aqui em nome da verdade real, até em respeito à nossa relação com a magistratura e com o Ministério Público, esse dinheiro o dinheiro que foi entregue hoje, as 3 importâncias, R$170 mil, 18.870 euros e 5.050 francos. Eles estavam cautelados com sua mãe. Exato. Você usou sua mãe em algum momento para ocultar esse dinheiro? Não, de forma alguma. Sua mãe tem alguma culpa na guarnição desse dinheiro? Não, de jeito nenhum. Ou apenas a senhora entregou esse dinheiro à sua mãe porque ela é a guardiã dos seus netos, exato, na ausência, numa eventual ausência sua de George? Que tínhamos e que, assim, que ela ainda perdura de que vamos sim ser eliminados de alguma forma. Disso eu não tenho a menor dúvida. Até hoje a senhora tem a convicção de que pode ser eliminada a qualquer momento, tanto a senhora como seu esposo. Exatamente. E agora certo. Mais do que nunca. Doutor Marcos, hein? Nada mais a perguntar. Dona Carla, só mais algumas perguntas finais em relação aos seus bens novamente.
esses bens que a senhora se disponibiliza em favor do erário, incluem os bens móveis que estão apreendidos na Secretaria de Juízo, incluindo, por exemplo, canetas e aparelhos de telefone celular, computadores e tudo. Mas aí tem coisa que é minha. É isso que eu quero saber. O que é que a senhora está, de livre e espontânea vontade, disponibilizando no Instituto que ressacia o erário dentro dos bens móveis apreendidos? O que foi disponibilizado foram todos os carros. Não, são dos bens móveis fora os carros. Eu não tenho lista. Mas, assim, por exemplo, seus aparelhos de telefone celular, que segundo consta são aparelhos bem, de valor bem elevado. Não é meu, são celulares de George, então no caso a pergunta caberia. São celulares dele. É. Certo, os demais bens móveis, cofres e tudo, sem tudo a senhora já tinha, foi adquirido com esse dinheiro. Cofre. Eu não sei o que é que foi, eu não sei o que foi apreendido lá em casa. Chegamos em casa, então eu dei 10 dias e eu não tive condição ainda de sair nem do quarto. Então eu não tenho noção, eu vim com a minha carteira de identidade na mão. Se a senhora quiser disponibilizar mais alguma coisa, a senhora se forma com o seu advogado que tem acesso à lista dos bens apreendidos. Pronto, aí a gente entra em contato com eles e ele levanta a lista. Inclusive os bens de Guarnés. Não entram nesse. Não, os bens Guarnés é a casa. Guarnés lá de Bahia Formosa, não a casa daqui. A casa da Maria Auxiliadora, não. O que tem esses bens de Bahia Formosa? Também estão incluídos na devolução. Tirado alguns bens pessoais. A senhora confirma isso? Confirma. Alguns bens pessoais, a prancha, que ele vai... são coisas pessoais. É uma prancha, o som, uma coisa que foi pessoal, nossa, coisa pessoal. Você lembra muito de uma declaração em que ela diz expressamente... Eu estou perguntando porque eu não tenho, não existe nos autos esse termo. Nós vamos julgar, hoje. Já está pronto. E assim, questões pessoais, de roupa, coisas íntimas, e no caso é meu mesmo. Dona Carla, só mais duas perguntas. Primeiro, a senhora nunca procurou se cercar de uma segurança nisso que a senhora está falando, em termos de formar uma prova a seu favor durante todo esse tempo? Não, nunca me preocupei. Nunca se preocupou com isso? Nunca me preocupei. Por quê? Porque quando eu fui chamada por Felipe e Tatiana, que eram pessoas muito ligadas a mim. Tão próximas que o convite veio de Felipe, inclusive era Felipe o meu advogado oficial. Felipe Cortei, advogado. Certo? Pronto. E Tatiana, eu tinha um vínculo muito grande com ela. Por isso aqui que a senhora narrou, doutor Felipe Cortez tem conhecimento? Não. Mas pela só uma questão, o senhor pode perguntar quem é Tatiana, você para não poder entender? É desembargador Osvaldo. Ah, tá. Também você tem uma questão aqui de ordem, que doutor Marco, de ordem pública, que eu acho... É relevante, eu estava comentando com o doutor Zé Maria só, que eu li, se eu não me engano, não me publicou com Roberto Guedes. Alguma tentativa de mostrar à sociedade que esses fatos, esse suposto diário que tudo foi descortinado hoje pela imprensa, seria uma estratégia agressiva de defesa de Carla e seus constituídos. Então eu queria... E seus constituídos, exatamente. Então eu queria saber de Carla se em algum momento nós orientamos, se ela fez isso, se ela nos repassou essa incumbência de levar algo para... Pergunta se em algum momento os seus advogados, como o seu próprio advogado está perguntando aqui às senhoras, todo esse depoimento, isso foi combinado como uma estratégia ostensiva de defesa. Eu não vou me referir ao diário porque eu não estou nos autos, então eu vou me referir à pergunta no que refere a eventual diário, que eu não sei quem se trata, mas em relação ao depoimento de hoje. Não. Obrigado. Então mais outra, né? Eu submeto, se o senhor entender. Me diga uma coisa. Nós tivemos 2 momentos para entabular a delação premiada de livre e espontânea vontade levada a termo pela senhora, certo? Os promotores de justiça, eles chegaram a afirmar à senhora que qualquer vazamento de informação até essa audiência resultaria em quebra da delação premiada? Se eles chegaram a afirmar que, não, depois da delação, olha, a senhora não pode falar nada a ninguém, é isso que eu quero saber. Se eles disseram. Eu sei o que eles me disseram, mas eu quero ouvir da senhora. Sim, estou dizendo que eu não lembro quais foram as palavras. Mas eles chegaram a dizer, olha, tudo que a senhora diz, a senhora tem que guardar a reserva. É isso que eu quero. Pronto, é isso que eu quero saber. Até porque o
procedimento investigatório onde ela prestou a delação premiada, a delação premiada estava sob sigilo. Então, isso é uma forma de guardar o sigilo do próprio procedimento onde estava a consequência. Uma observação que foi cedida, inclusive, eu vim saber também, agora já no final, que existia participação de Tatiane Cruz, filha de Barros Osvaldo, no recebimento de precatório. Por quê? Porque quando houve a entrada a criação dessa inspeção, ela chegou para mim e disse: Carla, você já atrapalhou minha vida. Era com o recurso que eu recebi do precatório, no valor de R$20 mil, que eu pagava um acordo que tinha sido feito junto à Receita Federal. Aí eu até questionei com ela, disse: como se eu nunca lhe paguei um precatório? Ela disse: não, mas eu recebia de terceiro. Então, até eu sei que ela recebe porque ela me disse que recebia, mas quem é a parte que ela recebe, então eu não sei. Então, assim, existia participação dela no precatório nesse sentido. Só uma última pergunta em relação aos bens. Foram apreendidas algumas armas. Essas armas são todas de Geórgia ou tem alguma da senhora? Tem uma minha. É um revólver 38. Foi adquirida após, com esse dinheiro? Não, foi tudo. São armas anterior. Está apreendida essa arma? Todas as armas estão apreendidas. E as de Geórgia, a senhora sabe dizer se foram adquiridas com dinheiro? Não, são armas que a gente tem há bastante tempo. Okay. Todas registradas. Por isso, ela só para a título de informação, até as armas de ar comprimido foram entregues. Eram duas pistolas que tinham, para jogos lúdicos. Foram entregues jogos, inclusive, ao Comando Geral da Polícia. Depois você pode verificar se existia algum ainda em Bahia Formosa. E uma última pergunta, para a gente encerrar. Na sua casa de praia de Bahia Formosa, existe algum compartimento secreto, fundo falso, alguma coisa desse tipo? Não. Absolutamente nada. Ok, está encerrado o seu interrogatório. Muito obrigado. A senhora pode sentar.